Bom dia. Bom dia. Que é um prazer retornar presencialmente, né, a esta casa. Estou retornando hoje, sei que a casa abriu já com algum tempo atrás, mas hoje é a primeira oportunidade. E é muito bom rever os amigos encarnados e desencarnados. Eu frequento sempre o Espírito Irmã Clara, que fica ali no Parque Paulistano, e trago o abraço de todos para vocês também. Trabalhamos em conjunto pela USP, né? E hoje, como a nossa colega falou, eu vou falar sobre o tema do Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, estava ali conversando com o seu Luiz, né, ali na entrada, e falando, né, do esforço que a gente tem feito, que nós fazemos todos os dias para estarmos conectados com as forças do bem, para estarmos conectados com os nossos mentores, trabalhando, recebendo auxílio, e acordar no domingo de manhã, né, estarmos aqui às 9 horas, tem um propósito. Ninguém acordou, acredito eu, falou, hoje não tem nada para fazer, vou lá no centro. Não, né? Nós temos um propósito de ouvir o Evangelho, de se instruir, ou de receber o passe, ou de trazer a criança na evangelização, trazer o adolescente na mocidade. Então, trabalhar, auxiliar com as nossas vibrações. Então, todos nós temos um propósito. Acredito que já nos conscientizamos de que renascemos para evoluirmos. E dentro desse processo de evolução, é imperioso o trabalho, né? O esforço que fazemos para nos melhorarmos. E esse tema do Evangelho traz muito isso, né? Eu gosto particularmente desse tema porque dá um clique assim na gente, tipo um chacoalhão. Olha, acorda, você tem que melhorar, né? E conversando com o seu Luiz também lá fora, numa sessão mediúnica, uma vez o mentor falou para nós, né, trabalhadores: vocês já faliram em outras encarnações, vocês vão querer falir de novo? E aquilo, gente, assim, foi mais que um chacoalhão, foi um banho de água fria, um despertar, né? Como se fosse um amigo, um pai dando um conselho, porque Deus sempre quer o nosso bem, né? Que como fala no Evangelho, né? Qual é o pai aqui dentro da encarnação que o filho pede um pão e vai dar pedra? Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso, né? E aquele conselho, aquela instrução daquele mentor aquele dia, pelo menos para mim, foi um chacoalhão. Então, olha, vocês já faliram, vocês vão querer falir de novo? E a gente sabe que esse processo, quanto mais a gente demora para evoluir, mais a gente vai sofrendo, moralmente, materialmente falando, através do corpo físico, porque a evolução, ela não é fácil. Seria muita ingenuidade eu aqui falar que evoluir é fácil. Não. Evoluir tem os seus desafios. Nós temos os nossos compromissos. Então, nós já falimos em outras encarnações. Vamos querer falir de novo? Então, acho que essa é a reflexão, né, que eu vou deixar para o dia, para depois todos nós fazermos, analisarmos, desse conselho que o mentor nos deu lá no Centro Irmã Clara, e eu acredito que serve para todos nós. E o Evangelho, ele nos traz ajuda-te que o céu te ajudará, é no capítulo 25 do Evangelho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem.
Então, Deus sempre tem um propósito para todos nós, que é a evolução. Ajuda-te e o céu te ajudará, ele é análogo ao buscar e acharei. Ou seja, sai da inércia, vai para o campo de batalha, de conquista, do saber. Então, podemos nos compararmos aos alunos, ou na nossa época, que estávamos ali na sala de aula estudando, que para determinada prova a gente tinha que estudar. Não dá para conseguir boas notas, ter um bom êxito, se nós não tivermos o esforço de buscar. Deus fará por nós o que nós temos que fazer? Não. Seria uma ingenuidade acreditar que, se eu cruzar os braços e ficar esperando que tudo, aquela famosa frase, né? Que tudo caia do céu, não vai cair. Tudo depende do nosso esforço, do nosso mérito. Agora, Ele não vai fazer por nós, os bons espíritos não farão por nós, mas eles vão nos auxiliar. É isso que a mensagem do Evangelho traz. Faz a tua parte, faz o teu esforço, que os nossos mentores, a espiritualidade, Jesus, Deus, vai nos auxiliar, vai nos dar energia, bom ânimo. Por exemplo, num concurso, numa prova, numa entrevista de emprego, quando a gente sai esperando que tudo vá cair do céu e eu não vou ter esforço nenhum para acontecer, não é verdade. Mas os mentores, Deus vai nos auxiliar para que tenhamos um bom êxito naquela prova, naquele concurso, naquela entrevista. Vai nos dar tranquilidade, vai nos auxiliar psicologicamente para que as ideias fiquem ali, cada uma no seu lugar, que a gente tenha um bom êxito naquele concurso. E o contrário também não pode ser feito, a pessoa se achar o máximo, inteligentíssimo, e achar que não precisa da espiritualidade, não precisa de Deus para conquistar as coisas. Porque de repente, naquela entrevista, naquela prova, acontece um ônibus que atrasa, um carro que quebra, e aí? Então, é um conjunto de fatores, a nossa parte e a parte do Criador. Agora, tudo que a gente pedir vai acontecer? Não. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa que lá na frente vai nos prejudicar. Mas nós, na nossa ignorância, no nosso ímpeto de conquistas, a gente acha que aquilo vai ser melhor para nós e não é. E quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida que lá na frente você vai analisar, quem faz essa reflexão, e fala, puxa vida, não é que foi melhor mesmo que isso não tivesse acontecido? Porque talvez a gente não estivesse pronto para aquilo, talvez não estivesse sido a hora exata. Porque o propósito divino é só o que há de melhor para nós. Nada acontece na nossa vida sem que o propósito seja melhorar. Agora, a gente pode desviar o caminho? Pode, porque nós temos o livre arbítrio. E depois não adianta culpar Deus, né? Porque às vezes era para você ir por este caminho. Mas nós somos teimosos, orgulhosos, vaidosos, então a gente não vai por aqui. Eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher, eu faço o que eu quero, eu vou por esse. Quando chega lá na frente, não era bem isso, era para você ter ido por aqui. Os espíritos, os nossos mentores falaram, vai por aqui, mas a gente é teimoso,
só faz o que quer, vai por aqui. E aí acaba atrasando a nossa evolução, né? Acaba estacionando. Não é que nós vamos perder. As nossas conquistas serão, nós vamos levar para a eternidade, mas acaba atrasando. Era para ir para aquele caminho. Então só vai dificultar um pouco o caminho. Então essa mensagem, buscai e achareis, ajuda-te, o céu ajudará, ele traz essa lei do trabalho, que também está no livro dos Espíritos, é a segunda lei, né, depois da duração, é a lei do trabalho. Então não vamos nos iludir de que as nossas conquistas, os nossos êxitos, serão conseguidos sem um esforço. Tenho certeza que seu Luiz, a família do seu Luiz, teve muito esforço para fazer essa casa, que a gente estava conversando, né? Lá fora, e ele estava me contando a história da casa. Teve o esforço dele, da esposa, dos filhos, de todos os amigos, e ainda tem, né, seu Luiz? Porque se deixar abandonado. Então é a luta diária, é o esforço diário. Assim como o seu José Izuíno, quem o conheceu sabe da história que o Dr. Bezerra apareceu para ele em espírito e falou: olha, a obra tem que ser feita. Seu José cansava de falar isso para nós. A obra tem que ser feita, faça se quiser. Então era o compromisso dele. E ele tomou como aquilo, faça se quiser, um peso também, né? Puxa. Porque se ele não fizer, outro faria, porque a obra tinha que ser feita. Então, os centros espíritas, as igrejas, quando prega o verdadeiro Evangelho de Jesus, tem que ser feita. Se você não fizer, outro fará. Mas quem terá o mérito, a evolução, a alegria, o contentamento, o dever cumprido? Quem fez. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Cumpra o seu dever, o seu trabalho. E ele também falou, né? Junte um feixe, né? Porque uma varinha só é fácil de quebrar, um feixe não. Então, a família se uniram, os amigos se uniram e construíram essa casa abençoada que nos abriga, que nos traz a instrução, o lenitivo, que nos auxilia na nossa evolução, tanto aos encarnados como aos nossos irmãos desencarnados, que vêm procurar a luz do Evangelho, que passa aí na rua e vê a luz do nosso Senhor Jesus Cristo e fala: opa, aqui tem a luz, aqui tem o que eu estou procurando. Então é aqui que eu vou bater, é aqui que eu vou buscar, e vai achar, porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia. Então, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por isso que a gente fala, né, que nós temos duas asas, a asa do conhecimento e a outra asa da moral. Então não adianta ter só instrução, tem que ter a parte moral, porque senão a gente fica capengando aí, fica só com uma asinha. Então primeiro vem a intelectualidade, para nos auxiliar na moralidade, para conhecer. Então é um trabalho em conjunto. Então permanecer sem o trabalho, ficaríamos ali na infância. E a gente sabe que um corpo físico sem o movimento, ele acaba se atrofiando, né? Por isso que os médicos, né, todos aqueles que querem nosso bem-estar, falam: se movimente, né? Se movimente, faça uma caminhada, um exercício, faça algo que te dê prazer. Porque se a gente ficar só sentado ali no sofá, aí o corpinho vai reclamar, né? Aí já chegando a uma certa idade, aí que reclama mesmo, né? Então, o trabalho físico é muito importante e o trabalho espiritual é muito importante.
Porque quando a gente fala em trabalho, dá essa impressão que é só o trabalho material. Mas qualquer trabalho é útil. É a dona de casa que fica cuidando ali do lar, dos filhos, dos netos. É o trabalho na casa espírita, na caridade, o trabalho voluntário. É o trabalho material que nos traz o sustento da família. E hoje a gente está passando por uma dificuldade, materialmente falando, né? Então, todo o trabalho é útil, é bem-vindo. Não adianta a gente querer almejar um trabalho muito além das nossas possibilidades, porque cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua cota. Mas que pensamos nisso, né? Todo o trabalho é útil. Qualquer profissão, quando bem feita, com carinho, com amor, é útil. Eis porque ele deve a sua alimentação, o trabalho, a sua segurança e o seu bem-estar. Então, essa nossa atividade do trabalho é que nos dá essa energia de continuar. Porque o dia que a gente perder essa energia de estar auxiliando, de estar trabalhando, pode levar em consideração que as coisas não estão bem. Né? A gente vê que a pandemia trouxe ansiedade, depressão, muita. Muito suicídio, porque a gente vê a pessoa sem ânimo, sem vida, para levantar, para tomar banho, para fazer uma atividade, para se alimentar. Ela perdeu aquela energia. Então isso não condiz com o padrão de normalidade nossa. O padrão de normalidade é acordar, tomar o nosso café, fazer ali tomar um banho, quem tem um hábito, ir trabalhar, ou cuidar da casa, lavar o quintal, lavar uma roupa, preparar as crianças para ir na escola. Essa é o padrão de normalidade. Quando a gente perder isso, é porque alguma coisa não está bem. E aí a gente vai buscar o auxílio de quem? Da ciência. Dos médicos, dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas. Alguém tem que dar um jeito nessa situação, porque não é normal. E o Espiritismo fala: cuida da parte material e cuida da parte espiritual. Busca o médico, mas busca também a parte espiritual. Porque às vezes é uma influência, às vezes um passe, resolve, auxilia, um diálogo, uma conversa fraterna, um atendimento fraterno. Então nós associamos as duas formas de auxílio, a material, a medicina, e a espiritual. É por isso que Deus nos deu a inteligência para buscar a medicina. Por isso é que os cientistas, os médicos estudam para nos auxiliar. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Nós só progredimos trabalhando. Não existe outra maneira. Então, nosso progresso, tanto material como espiritual, se dá através do trabalho. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. E Jesus falava: Deus continua trabalhando, não é isso? O meu Pai não parou. Meu Pai não para de obrar. Se
Deus está trabalhando, por que nós não vamos também seguir esse exemplo? Então é através do trabalho, da instrução, que nós vamos chegar ao nosso progresso, à nossa evolução. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Então, quando estávamos lá no mundo primitivo, porque hoje o planeta Terra é um planeta, um mundo de provas e expiações, sim, caminhando à regeneração. Mas está difícil, né, gente? Às vezes a gente tem a impressão que dá um passo para frente e 2 para trás, mas é só uma impressão, porque nada evolui, a gente sempre caminha. É que às vezes a situação está tão crítica que a gente fala, nossa, meu Deus, parece que nós não aprendemos nada. Então estamos no ano de 2022, pós Jesus Cristo, e algumas concepções errôneas, alguns atos que tiveram lá atrás, parece que a humanidade, não toda, é claro, uma parte quer voltar àquilo. Então dá essa impressão de que a gente não está caminhando, mas nós estamos sim caminhando. Então estamos num planeta de provas e expiações e temos a certeza que vamos nos transformar, dependendo das nossas ações, em regeneração. Porque a evolução do planeta depende dos nossos atos. Então nós temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço. E lá no mundo primitivo, nós não nos preocupávamos com isso. Qual era a preocupação do homem das cavernas? Comer, se manter vivo, né? Reproduzir. Então esses sentimentos que hoje nós temos, esse amor, esse sentimento de fraternidade, de cooperação, de sociedade, não tinha lá no mundo primitivo, mas nós já passamos por essa fase. E é através da nossa inteligência que Deus nos deu, é que nós vamos continuar esse processo evolutivo. Então, de provas e expiações, vamos para a regeneração, depois os mundos felizes, celestes. Então, a nossa meta é ser espíritos como na hierarquia de Jesus, né? Espíritos crísticos. E depende de quem? Essa meta depende de nós. Quanto mais a gente agir no bem, mais rápido a gente vai chegar a sermos espíritos evoluídos. Quanto mais a gente patinar ali na negatividade, na maldade, mais vamos demorar. Mas tenhamos a certeza, todos nós seremos espíritos evoluídos. Uns mais rápidos, outros nem tanto. Assim como na escola, aqueles que estudam, que se esforçam, chegam mais rápido ao alvo, tiram notas melhores, e aquele que tem preguiça, a gente estava falando da preguiça, né? Preguiça de acordar cedo, para vir no centro, preguiça de fazer algumas ações. Quanto mais preguiça, mais lento vai ser a nossa caminhada. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal. Então, falando do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações e regeneração. O que Deus nos deu? O desejo constante de melhorar. Então, se hoje eu tenho uma mazela, um defeito, eu tenho que rogar a Deus que me auxilie, que me fortaleça para eu conseguir superar aquela mazela, aquela coisa negativa. Porque, como o Evangelho fala, se você buscar, você vai achar. Agora, se a gente ficar
de braços cruzados, esperando que Deus faça a nossa reforma íntima, a nossa transformação íntima, e a gente não dê aquele primeiro passo, aí vai ficar difícil, né? Somos nós que temos que dar o primeiro passo. E aí todas as energias do bem vão nos auxiliar. Se nós estivermos doentes, nós temos que procurar o auxílio. Procurar o auxílio médico, o posto de saúde, a UPA, alguém tem que nos auxiliar, né? Então, agora ficar esperando que a cura chegue lá na nossa casa sem procurar o auxílio, aí fica difícil. Ou seja, essa aspiração do melhor que o impele as pesquisas dos meios de melhorar a situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, olha só, o Evangelho, Kardec aqui já tinha colocado a importância da ciência na nossa evolução. Porque se nós temos a inteligência, nós vamos buscar a ciência. Vamos buscar as descobertas das doenças, das vacinas. Olha só que bênção, né? Que nós passamos pela pandemia do Covid e graças à ciência nós já estamos aqui. Tomamos lá as nossas doses, acredito que aqui todos tomaram, porque a gente já tem a instrução. E aí, uns ficaram doentes, pegaram Covid, sim. Não desencarnou, porque já tinha lá a quarta dose. Nossa, maravilha. Mas aquele tinha a quarta dose e desencarnou. Às vezes era para desencarnar, quem sabe os propósitos de Deus. Mas ele fez a sua parte. Vai estar com a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Se eu desencarnei, talvez estivesse no propósito de Deus. Porque todos nós vamos desencarnar. A gente não sabe a maneira pela qual. Pode ser por uma doença, um acidente, alguma coisa. Essa é a única certeza que a gente tem. Nós vamos desencarnar. Mas imagine a consciência daquele que negligenciou, que não se vacilou, que menosprezou a ciência. Porque se a ciência está aí é porque Deus permite que tudo esteja ali para nos auxiliar. Então como que vai ficar a consciência? Puxa, a consciência desencarnou, retornou para casa, que a nossa casa não é aqui no planeta Terra, Nossa verdadeira morada é na pátria espiritual. Retornou para casa e negligenciou. Como que vai ficar a consciência? Acredito que não vai ficar tranquilo. Puxa, deveria ter me vacinado, Estava ali. Agora, aqueles que não tiveram ainda, que não, na época, não tinha ainda a vacina, aí já é uma outra coisa. Mas a partir do momento que a ciência ofereceu, a gente tinha mais que aproveitar mesmo, Tem que aproveitar. Então, todas as vacinas das crianças, a poliomielite, que era uma doença que estava erradicada no Brasil, ela pode voltar por conta da negligência de algumas famílias que não estão vacinando. E olha só como é interessante, fazendo uma parte aí nessa questão. Aonde estão as crianças? Nas escolas. Então, o que a Prefeitura de São Paulo fez? Pega as crianças que estão no Centro de Educação Infantil e cobra as famílias, porque elas têm que vacinar. Porque eu não sei de onde surgiu essa ideia contra a vacina, Porque até então, quem é dos 50 anos para cima aqui, nossos pais, nossas mães, cumpriram aí com a devida de vacinação, Então, onde estão as crianças? No Centro de Educação Infantil, nas creches, nas EMEIs, nas escolas. Qual é essa carteirinha da família? E aí a gente vai lá, mãe, pai, cadê a carteirinha de vacinação? Tem que ir no posto, tem que trazer a declaração de vacina atualizada. Com medo de voltar algumas doenças que
estavam erradicadas, como a poliomielite, a paralisia infantil, gente. Imaginou a gente passar por uma encarnação com uma poliomielite por negligência, porque estava ali a vacina, né? Então é a ciência trabalhando. E aí, o tempo passa, né? Pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. Olha que coisa maravilhosa. Pede assistência, mas faz a sua parte. E eles virão ajudar-vos, e como anjo de Tobias vos servirão de guias. Pede bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei à porta e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Porque Deus tem que me dar isso, porque Deus tem que me dar aquilo. Não é assim. Tem que ser sem arrogância. Apresentai-vos com humildade, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às vossas próprias quedas, que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, para encerrar, eu queria trazer só um textinho aqui, ideias e ilustrações, Francisco Cândido Xavier, que Bartolomeu pergunta a Jesus como que a espiritualidade atende às nossas súplicas, né? E Jesus, para elucidar essa questão, conta uma historinha, que é um antigo instrutor dos mandamentos divinos, que perambulava por vilarejos para levar a boa nova de Jesus. Ele foi sozinho levar a boa nova, mas ele levou um cachorrinho com ele, né? A gente fala que o melhor amigo do homem do cão, então levou um cachorrinho com ele para fazer companhia. Em determinadas noites, uma noite com chuva, uma noite que o nosso irmão ficou com medo, o que aconteceu? Ele achou uma cova para descansar à noite. E ele falou: nossa, vou dormir nessa cova. De repente, uma nuvem de moscas atacou ele. Ele precisou levantar e continuar a sua jornada. Mas continuou cansado. O corpo físico vai pesando, precisa dormir. O que aconteceu? Ele pegou e se deparou com uma árvore, que tinha uma fenda nessa árvore. E ele falou: opa, vou encostar aqui nessa árvore com o meu cãozinho. Mas, de repente, começou a chover. E aquela árvore começou a balançar para cá e caiu. Puxa, perdi meu lugar de dormir. Continuou. De repente, viu um riacho. E aquele riacho volumoso por conta da chuva, né? Aquela noite fria, ele olhou e viu uma bifurcação, e de repente tinha umas terras assim claras, uma areia clara, e ele falou: nossa, ali vai dar um pouso bom, descansar ali. De repente a chuva começou forte e a pontinha que ele ia atravessar ali naquele riacho, a pontinha caiu. E se fosse nós, já ia falar: nossa, que mau dia, né? Nossa, acordei com o pé esquerdo. Nada dá certo, né? Porque a gente sempre tem isso, né? Nada dá certo. O que aconteceu? Ele continuou sua jornada com o cãozinho. De repente, ele viu um casebre. Naquele casebre tinha uma luzinha acesa. Ele falou: opa, é aqui mesmo que eu vou pedir, né, para dormir. Bateu lá e o dono do casebre falou: não, aqui não vou abrir para você, já está de noite, não, aqui não dá, vai procurar outro lugar. E ele chorou e pediu, implorou, e o homem: não, continua, né? Estou simplificando a história, porque o tempo já está esgotado.
E a tempestade continua, e ele lá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? De repente o cãozinho, que era o único amigo dele, com aquelas trovoadas, com aquele barulho, o cãozinho correu e se desembestou e entrou na mata. Ficou assustado. E ele, nossa, e agora, né? Sozinho, chovendo, sem pouso, e ainda perdeu o amiguinho dele, que era o cão. Aí ele pegou, se encostou lá onde deu e ficou. Amanheceu, e aí ouviu um vozerio, né? Ouviu um vozerio, alguém comentando assim longe, e aí ele foi saber do que estava acontecendo. E aí falaram para ele que durante a noite alguns ladrões entraram naquele casebre para assaltar e matou, né, o dono do casebre, matou toda a família. E ele pensou, nossa, se eu tivesse ali eu também teria sido morto. Continuou a jornada e de repente o rapaz falou para ele, nossa, olha, aquela árvore ali tinha lobos ali. E ele falou, nossa, se eu tivesse ficado ali, né? E continuou, e aí ele soube por intermédio, né, do vilarejo que aquela areia branca, alva, era um pântano e muitos já tinham sucumbido naquela areia ali, já tinham afundado. E, por final, aquela cova, né, que ele ia deitar para dormir com o cãozinho, estava cheia de serpentes. Então, fazendo esta reflexão desse conto, será que realmente, né, acordou com o pé esquerdo? Será que não era um propósito? Tudo na nossa existência tem um propósito. Às vezes a gente acha que é uma coisa negativa, mas lá na frente é uma coisa boa que vai nos auxiliar na nossa evolução. E aí o velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou, né, essa reflexão, ele endereçou um pensamento ao nosso Pai Criador, né, pelas expressões de socorro. E nesse ponto da narrativa, o mestre, né, que falou para Bartolomeu como é que Jesus, como é que a espiritualidade atende às nossas súplicas, né? E aí Jesus, para finalizar a história, falou, Pai, ouve sempre as nossas rogativas. Então, olha, o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, essa mensagem fica aí para a nossa reflexão da semana, que nós temos o nosso propósito. Deus sempre nos acolhe com amor, com carinho, sempre está ao nosso lado, mas nós devemos compreender o que é bom para nós, o que é ruim, e fazer esse discernimento. Tá? Muita luz, muita paz para todos.